agradecer ao ministro Jorge Age Sobrinho ter aceito o nosso convite para participar desse ciclo de palestras e dizer que esta é uma oportunidade muito interessante para tratarmos de temas que estão todos os dias na imprensa, né? Sobre a eficiência da administração pública e sobre, às vezes, os descaminhos, que o ministro Jorge Age tem de enfrentar e coibir, né? Mas eu passo imediatamente a palavra ao ministro e queria dizer a todos, que já avisei ao ministro, que eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo e o Dr. Luiz Alfredo Salomão estará aqui fazendo as honras da casa quando eu tiver que sair, lá por volta de 9h20. Né? Tá bem. Então, muito obrigado a todos. Passo a palavra ao ministro Jorge Age. Para ficar em pé, para bem. Eu vou sentar lá para que eu bem. Tá bem. Bom dia a todas e a todos. É com muita alegria e com muita honra que eu recebo e acolho o convite para vir aqui nesse auditório altamente qualificado, expor um pouco a nossa experiência, o nosso trabalho na área que nos cabe no governo, que é a área do controle interno, da transparência pública e do combate à corrupção. Eu quero, antes de mais nada, me congratular com o meu querido amigo e colega ministro Samuel e sua equipe pelo extraordinário trabalho que vem fazendo na elaboração das metas para 2022. Por gentileza do nosso querido ministro, nós já tivemos conhecimento desses primeiros capítulos que ele tem tido a gentileza de nos mandar e o privilégio de lê-los em primeira mão. Realmente é a expressão de um trabalho que nós podemos imaginar que tem envolvido a casa aqui dos senhores, na Secretaria de Assuntos Estratégicos e o IPEA, de modo especial, além, é claro, da colaboração de todas as áreas do governo na proposição dessas metas do centenário 2022. E também quero parabenizá-los pela iniciativa da maior importância desta sequência de palestras, algumas já publicadas e que o ministro teve a gentileza já de nos mostrar nas várias áreas de governo, nas palavras aqui do meu querido amigo Salomão. Esse conjunto de palestras representam uma aula sobre governo, uma aula prática, concreta, sem o formalismo dos relatórios propriamente, né? Mas uma aula ao vivo das questões, dos desafios enfrentados por um governo nas suas mais diversas áreas e funções. Mas indo agora diretamente ao que me cabe aqui, você passa daí? Muito bem. Eu vou pedir aqui ajuda ao Luiz Paulo para ir projetando aqui os slides. Quero lhes dar uma ideia tão breve quanto possível do que nós fazemos, do que é a controladoria, e eu acho que isso é necessário no meu caso, porque diferentemente de outros ministérios que já têm o seu perfil amplamente conhecido, onde o ministro pode já iniciar falando das atividades sem precisar desenhar qual é a sua área de atuação. No caso da controladoria, isso não é bem assim. No caso, imagina, o ministro da Educação, o ministro da Saúde e o ministro dos Transportes não precisam, ao chegar aqui, começar por essa
etapa preliminar de dizer o que cabe ao ministério deles, que todo mundo sabe, é evidente. No meu caso, não podemos presumir isso, não é, Gabi? Até porque a Controladoria é um órgão novo na sua estrutura atual, na amplitude das suas funções. Ele está ainda na primeira fase de adolescência. É de 2003 o desenho atual da CGU, que resulta de uma evolução histórica administrativa que vem da Secretaria Federal de Controle, cujo atual titular, Dr. Valdir Agapito, está aqui me acompanhando, Secretaria Federal de Controle, que nasceu no Ministério da Fazenda há algumas décadas atrás e que já tem toda uma tradição e uma cultura de trabalho em controle interno. Mas era somente isso, controle interno, auditoria, fiscalização, etc. Com foco até muito para a contabilidade naquela época. Depois isso sai de lá, passa num determinado momento pela área da Casa Civil, um outro caráter. Depois, no segundo governo Fernando Henrique, cria-se um órgão chamado Corregedoria Geral da União, que não é a mesma coisa que Controladoria. Corregedoria Geral da União. No segundo momento se justapõem, eu digo se justapõem, porque não se integram, se justapõem apenas, desculpem, a Corregedoria e a Secretaria Federal de Controle. Naquela época, sem nenhuma integração nos processos de trabalho. Eram duas coisas absolutamente distintas, apenas justapostas sob a direção de um mesmo titular, de um mesmo ministro. E, afinal, em 2003, se transforma tudo isto numa instituição nova, que é a Controladoria Geral da União. Por sua vez, hoje é o órgão de controle interno do governo, responsável também pela função de correição e pela função de prevenção e combate à corrupção. Neste sentido, nós desenvolvemos atividades de controle interno que entendemos não apenas como auditoria e fiscalização, mas, antes de mais nada, como uma função de orientação ao gestor, advertência ao gestor, alerta ao gestor, antes que os problemas se transformem em ilícitos e irregularidades consumadas. Entendemos que algo que diferencia de forma marcante o controle interno previsto na Constituição do controle externo que cabe ao Tribunal de Contas é, mais do que tudo, este dever de orientar o gestor, de alertá-lo, de preveni-lo, de atuar preventivamente, que é o dever primordial do controle interno. Então, a Controladoria é, nesse aspecto, o órgão cabeça do sistema de controle interno do Poder Executivo, e é só do Poder Executivo Federal. Pela Constituição, o Poder Legislativo tem que ter o seu controle interno e o Poder Judiciário tem que ter o seu controle interno. Não tem ainda um controle interno integrado no Judiciário. Cada tribunal tem uma secretaria de controle interno. Não é ainda o ideal previsto na Constituição. Do mesmo modo, o Poder Legislativo. Então, no Poder Executivo já existe um sistema mais ou menos estruturado, não é ainda o sistema completo que nós imaginamos, porque faltam-lhe, no nosso entendimento, ainda as pontas setoriais. Estamos lutando para que se construa isso. Então, nesse aspecto da função controle interno, a CGU é o cabeça de um sistema incumbido de orientação, auditoria e fiscalização, com o dever de acompanhar a execução dos programas de governo, fiscalizando-os tanto quanto a legalidade, como quanto a economicidade, todos aqueles princípios que estão nos artigos 70 a 74 da Constituição e também no artigo 37. Em seguida, a função de correição, que cabe a uma outra unidade nossa, que é a Corregedoria Geral da União.
Corregedoria, então, hoje é uma unidade dentro da Controladoria. Esta é incumbida dos processos administrativos disciplinares, basicamente. E também, numa evolução que já é um avanço mais recente, dos processos contra empresas fornecedoras do poder público, fornecedoras de material, empreiteiras, etc., no que se refere às possibilidades de aplicação de penalidades administrativas, ou seja, aquilo que não depende de processo judicial. Então, tanto no caso de servidores como no caso de empresas que mantêm relação com o poder público, participantes de licitação e empresas contratadas, cabe à função correcional a aplicação das sanções administrativas após, evidentemente, o devido processo legal. E a terceira área é a área da prevenção. Isto se expressa no nosso organograma simplificado, vocês podem ver aí, que tem na sua parte de baixo, na parte das funções finalísticas, a Secretaria Federal de Controle Interno, que é o cabeça do sistema de controle, a Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas, que é a área mais nova, que cuida das funções de prevenção, e a Corregedoria Geral da União. Além disso, há ainda a Ouvidoria Geral da União, que eu não mencionei entre as funções principais, porque nós não desempenhamos propriamente a função de ouvidoria geral do Poder Executivo. Nem acredito que isto seria desejável. Pelas dimensões da estrutura da administração federal, um país com as nossas dimensões, o exercício da função de ouvidoria tem que ser descentralizado mesmo. Basta dizer que só o Ministério da Saúde tem um sem número de ouvidorias e de servidores incumbidos da função de ouvidoria, que chega a centenas. No caso do Poder Executivo Federal, o número de ouvidorias existentes é imenso, e é assim que tem que ser. Cada agência praticamente tem que ter a sua ouvidoria. Então, a função dessa unidade central de ouvidoria, no nosso entendimento, deve ser apenas de normatização, de coordenação, de unificação de procedimentos, mas é algo ainda muito embrionário. Embaixo há uma referência aí aos nossos órgãos regionais. Nós temos uma unidade em cada uma das capitais dos estados brasileiros, cujas dimensões variam conforme o estado. E na parte superior do organograma, ao lado aí da Secretaria Executiva, os senhores veem o Conselho da Transparência Pública, cujo nome completo é Conselho da Transparência Pública e Combate à Corrupção. É um órgão paritário com 10 representantes da sociedade civil e 10 representantes do poder público. Como podem ver aqui, é um órgão consultivo. Nós costumamos levar ao Conselho as ideias preliminares a respeito de novos projetos, para ali já recebermos os inputs e as contribuições dos mais diversos segmentos da sociedade. Tem assento aí entidades como a OAB, a CNBB, as confederações da indústria, do comércio em regime rotativo, para não ficar muito grande o conselho, dos trabalhadores também em regime rotativo, da indústria, do comércio, dos transportes, da agricultura, etc. A Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, a ABONG, o Instituto Etos, a Transparência Brasil, isso do lado da sociedade civil. Do lado do poder público, além de vários ministérios, como a Casa Civil, Planejamento, etc., estão também lá o Tribunal de Contas e o Ministério Público, ou seja, não é apenas o Poder Executivo, é o Poder Público em sentido mais amplo. Ali se debatem todas e quaisquer medidas de aperfeiçoamento dos controles e de incremento da transparência. Exemplo, projeto de lei que está hoje no Congresso, que amplia e regulamenta o direito do cidadão a obter do poder público todo e qualquer documento produzido ou detido pela administração, a chamada Lei do Acesso à Informação, que está no Congresso, já foi aprovado na Câmara, está agora no Senado, nasceu de debates
neste Conselho. Do mesmo modo, vários outros projetos que já passaram por aí. Em termos da distribuição geográfica das nossas unidades, aqui para lhes dar uma ideia, nós temos aí 1.300 profissionais aqui em Brasília, no órgão central, e essa a distribuição regional, a nossa maior unidade regional, naturalmente está no Rio de Janeiro, que é onde ainda permanece o maior número de órgãos da administração pública federal. Em seguida vem Minas Gerais, São Paulo e outras unidades na faixa de 70, 90, 80 pessoas. Temos alguma dificuldade, é claro, com as unidades da região norte. Não é fácil manter números de profissionais, os profissionais necessários em algumas dessas unidades. Como me sugeriu o ministro Samuel, comecemos pelos desafios. Quais são os desafios que enfrentamos no país no desempenho das nossas funções, que eu aqui, simplificadamente, nomeei como de combate à corrupção? Não é somente isso, é também, é claro, o acompanhamento dos programas de governo, etc. Mas podemos, simplificadamente, colocar assim. Eu dividi esses nossos desafios em dois blocos. Desafios internos, que nós enfrentamos dentro do próprio governo. Primeiro, como conscientizar os agentes públicos da natureza da função de controle interno e do papel de cada área do governo nesse quadro. Sim, porque muita gente imagina que controle é problema da controladoria. Controle é uma controladoria. Em alguns ministérios, algumas pessoas imaginam que eles não têm nenhuma responsabilidade com o controle. Alguns ministérios entendem, ou entendiam, espero que não entendam mais, que, por exemplo, depois que eles celebram um convênio, transferem recursos para um estado, para um município, para uma ONG, eles não têm mais nada a ver com aquilo, com o que aconteça com aquele dinheiro. Como se fez a licitação, se foi regular ou irregular, apenas esperam a prestação de contas no final para analisar. Não é assim, evidentemente. Controle e fiscalização é algo que integra as responsabilidades de qualquer gestor em qualquer nível, em qualquer área de atuação, setor público, setor privado, aonde seja. Evidente. Se os recursos fossem seus, privados, seguramente você cuidaria de acompanhar a aplicação deles, do mesmo modo com o dinheiro público. Então, colocar na consciência de todos que o controle em seu nível primário é responsabilidade de todo e qualquer gestor, não é fácil. Por incrível que possa parecer, não é fácil. E essa é uma luta permanente nossa. Mostrar que controle é algo que se desenvolve, é uma função que se desenvolve, que se exerce em diferentes camadas, por assim dizer. Há um controle primário que é responsabilidade do gestor a nível da ponta. E há a responsabilidade do órgão central do sistema de controle, que é de outro nível, é de outra instância. Nós deveríamos ter que atuar apenas por amostragem e não acompanhar, de fato, todas as execuções que cabem a todos os órgãos públicos. Então, essa é uma primeira dificuldade. Em segundo lugar, temos também, tem se revelado difícil, até talvez pela cultura, pela tradição, que não era, nem sempre foi assim, convencer o gestor de que o controle interno está aqui para ajudar, para orientar, para alertar, para prevenir antes que o problema aconteça. Isso não é culpa de ninguém em particular, é toda uma história, uma tradição que faz com que muitos confundam o controle interno com o controle externo e vejam um auditor da CGU do mesmo modo que vem o auditor do TCU.
ou até como um procurador do Ministério Público. Ou seja, como alguém que está do outro lado. Nós temos feito um enorme esforço, não é assim? Está aqui o doutor Gerry, além do doutor Agapito, está ali a doutora Railde, que são profissionais atuantes no controle interno há muito tempo e sabem dessa dificuldade. Não é? Convencer que o nosso papel é um papel de ajudar o gestor. É evidente que quando constatamos uma irregularidade consumada, temos que registrá-la e encaminhar ao Tribunal de Contas, porque a Constituição assim determina. Mas o nosso esforço é para chegar antes, em tempo, de evitar que isto se consume assim. Como assegurar uma sólida cooperação entre as instituições com funções relacionadas ou similares? É o segundo grande desafio. Cada um no seu devido papel, Controladoria, Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Federal, COAF e tantos outros órgãos que têm funções de controle, fiscalização e investigação lato sensu, no sentido bem amplo, cada um sem perder a sua identidade, ainda assim cooperar e colaborar. Não é simples essa articulação, não é trivial. Trocar informações, fazer com que os sistemas tecnológicos conversem entre si, maximizar o uso dos recursos, mas cada um tendo muita clareza que o seu papel é distinto do outro. O nosso papel é diferente do Ministério Público, é diferente do Tribunal de Contas. E ainda assim, em muitos aspectos, podemos e devemos cooperar. Como alcançar o equilíbrio necessário entre os aspectos legais das atividades de controle e o controle por resultados? Aqui vem uma outra questão também muito interessante e muito viva, que nós temos tido que debater em diferentes oportunidades, seminários sobre reforma do Estado, sucessivamente. Alguns estudiosos do tema ou praticantes do tema nas áreas de controle, gestão, planejamento, adotam um discurso, a meu ver, simplificador, de que devemos controlar só pelos resultados. Ora, isso está nos livros há muito tempo. Nos livros de administração, de planejamento, de gestão, está há muito tempo. O ideal de controle pelos resultados. Ocorre que para nós importarmos e adotarmos aqui determinadas ideias que vêm da literatura traduzida, é preciso, primeiro, colocar os pés no chão e diagnosticar em que estágio evolutivo se encontra a nossa administração pública, a nossa burocracia do Brasil real. Na minha avaliação, a evolução da administração pública brasileira ainda está numa fase de transição entre o patrimonialismo, que ainda tem muitas das suas características presentes, e pretendendo dar o passo para a administração por resultados, sem ter passado pela etapa histórica indispensável da administração burocrática weberiana. Nós não passamos ainda por essa etapa por completo. A racionalidade burocrática. Nós não temos ainda as condições de presumir como dados que as compras se fazem normalmente pelo devido processo de licitação adequado, sem grandes problemas. Nós não podemos presumir que temos já a profissionalização das carreiras de Estado em todas as áreas. Não podemos presumir uma série de aspectos da administração que seriam pressupostos para que se faça o controle apenas pelos resultados. Não pode ser assim. Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio, porque também nós temos, em alguns aspectos da nossa administração, nós estamos no nível de administração moderna comparável aos países do primeiro mundo. Sobretudo em alguns aspectos de uso da tecnologia de ponta,
Então, como em tudo mais no Brasil, né, nós vivemos num mix de elementos, de estágios absolutamente arcaicos com estágios de ponta modernos, equiparáveis ao que há de melhor no mundo. Também assim é na nossa administração, na nossa burocracia. Então, o controle tem que encontrar o ponto de equilíbrio entre o controle de legalidade, o controle formal e o controle por resultados. E é esse o nosso esforço permanente. Por exemplo, um exemplo concreto, quando nós fiscalizamos um programa como Saúde na Família ou Merenda Escolar. Na merenda escolar, nós entendemos que há que se fiscalizar desde o processo de licitação, para ver como é que foram comprados os gêneros, e frequentissimamente encontramos problemas monumentais aí, e também o resultado. Os nossos auditores, quando vão aos municípios, entrevistam as professoras, os alunos, os pais de alunos, para saber quantos dias do ano faltou merenda na escola. Vão nos depósitos de armazenamento dos gêneros alimentícios, ver em que condições aquilo está sendo conservado. Em muitos deles encontramos gêneros alimentícios acomodados no banheiro junto ao vaso sanitário. Então, tem de tudo. É preciso olhar desde a legalidade do processo de compra até o resultado, se chegou ou não chegou a merenda aos alunos da rede escolar. Isso é só um exemplo. Outro desafio, como alcançar o equilíbrio entre medidas preventivas e repressivas. Eu já mencionei aí essa dupla face do nosso trabalho. O esforço cada vez maior de prevenir e o dever constitucional, sob pena de responsabilidade solidária, que temos todos nós do controle, de comunicar ao Tribunal de Contas e, se houver indícios de ilícito penal, ao Ministério Público, e à AGU, se houver desvio de recursos para as providências de ressarcimento. Tudo isso é também do nosso dever, do mesmo modo que é do nosso dever orientar o gestor. Como superar a tradicional resistência à troca de informações e dados? Isso eu não preciso dizer aos senhores. Todos que trabalhamos na administração pública, seja no controle ou seja em qualquer outra área, sabemos disso. Como é difícil superar aquela noção de propriedade da informação, não é? Cada órgão entende que aqueles dados são seus. Afinal de contas, informação é poder também, não é? Então, essa troca de informações e dados, que é fundamental, não há dúvida que nós temos evoluído muito nisso, muito. Não só dentro do Poder Executivo, mas também fora, com tribunais de contas, com o Ministério Público, com Prodazem no Senado, até na área de tecnologia da informação, não é a única, mas é uma delas onde esse problema se revela. Há um comitê profissionais dessas áreas, de cada um desses órgãos, que vão desde o Executivo até o Senado e o Supremo, que tem feito um grande esforço para que, do ponto de vista da tecnologia, as dificuldades, pelo menos de natureza tecnológica, sejam superadas. É claro que o problema não é só de tecnologia, há um problema de cabeça também, né, de cultura. Como disseminar a ideia de transparência no serviço público entre os agentes públicos, de modo a convencer as autoridades públicas de que o aumento da transparência vale a pena, apesar do seu inevitável preço político. Aqui nós teríamos uma história para contar que talvez comportasse um livro. O que foi a evolução nesses 8 anos em que se começou a tratar a transparência como uma política pública de governo, como uma decisão de governo. Eu não me esqueço das primeiras reações que ouvi em 2003 e 2004 dentro do governo.
eu ouvi frases como: transparência demais é burrice. Transparência é suicídio. É tiro no pé. E eu não duvido que ainda haja esse sentimento em algumas cabeças. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas essa batalha está vencida. O Brasil hoje é referência mundial em transparência. O nosso portal da transparência, eu vou mostrar aos senhores aqui, exibe na internet, hoje pela manhã, todas as despesas do governo feitas até ontem à noite no seu mínimo detalhe. Empenho por empenho. Real por real. Quem recebeu, para quê, por quê, se houve licitação ou não houve. Está tudo lá. Os senhores certamente lembram da época, como um capítulo nessa luta, nessa evolução, em que pusemos na internet as despesas de pronto pagamento, que anteriormente eram feitas mediante saque e talão de cheque nas contas B, e que eram de absoluta opacidade. Ninguém sabia o que acontecia. Quando isso foi transposto para o cartão eletrônico, e quando pusemos na internet as faturas do cartão eletrônico, todos lembram certamente o frisson, não é? Com centenas de denúncias na imprensa, 90% delas sem nenhum fundamento, conforme nós comprovamos em seguida, e 10% com fundamento. 3 meses depois, ninguém fala mais em cartão de pagamento, acabou. Por que acabou o problema? Porque houve punições? Não, porque pusemos na internet, porque demos visibilidade. Todos passamos a ter mais cuidado, mais cautela, mais atenção sobre em que usar a verba de despesa de pronto pagamento, que não pode para isso, que não pode para aquilo, que não pode para pagar massagem no hotel, que não pode para pagar determinadas coisas, e por aí vai. Agora, 90% dos escândalos que a imprensa achou eram absolutamente infundados. Era simplesmente o denuncismo de afoitamente concluir que uma determinada despesa é irregular, antes de checar. Aí já era por conta do jornalismo irresponsável, que infelizmente ainda existe. Por exemplo, no comando da Marinha, havia lá uma despesa, só para dar um exemplo, centenas desses, uma compra feita numa loja chamada Palácio da Pelúcia, Império da Pelúcia. O jornalista colocou lá: a Marinha está comprando bichinhos de pelúcia. Fomos ver, consultamos o comando, sabe o que era? Era a compra do veludo, aquele tecido, para aquelas bandejas onde se põem as medalhas nas cerimônias de condecoração. Era isso. O jornalista não teve o cuidado de checar antes. Num outro caso, vieram me denunciar que a Polícia Federal estava pagando por compra de seios de silicone. Que isso? A Polícia Federal? Nada a ver. A Polícia Federal tinha feito um pagamento a uma pessoa que tinha entregue uma arma na campanha do desarmamento, e a pessoa tinha pedido que o pagamento fosse feito em nome da pessoa jurídica e não da pessoa física, que a arma pertencia à pessoa jurídica. Era um salão de beleza. Mas como era um salão de beleza, tinha lá um nome: clínica estética, não sei o quê, logo se achou que era, a polícia estava gastando dinheiro do governo nisso. Então, essas coisas evidentemente tiveram que passar por esse momento de choque, de tratamento irresponsável da informação transparente, que é um preço que se paga. Mas a acomodação das coisas não demorou 2, 3 meses, acabou. Não tem mais isso. E está tudo na internet. Bom, é claro que havia também os casos de irregularidade consumada. E para isso, a transparência é o melhor antídoto.
porque todos passaram a tomar mais cuidado. Ninguém mais fez compra em duty free, a não ser para a finalidade de uma emergência de interesse público e outras coisas mais. As possibilidades da tecnologia, já mencionei isso. Como maximizar as possibilidades legais das sanções administrativas. Por que isso é tão importante? Porque todos sabemos qual é o grande problema que cria a sensação de impunidade no Brasil. É a dificuldade do processo no judiciário. Os processos judiciais nunca chegam ao fim em nosso país. Mais adiante nós vamos comentar por quê. Daí porque a nossa ênfase em maximizar o potencial das punições administrativas, seja para agentes públicos, seja para as empresas. Agora, na relação com o Congresso, o Poder Judiciário, a mídia, o setor privado, etc., quais foram os desafios? Primeiro, como desenvolver uma parceria sólida, adequada e responsável com a mídia, com a imprensa. Porque do mesmo modo que nós temos que conviver com os riscos da irresponsabilidade de alguns jornalistas, na sua grande maioria, a imprensa é parceira indispensável, no meu entendimento, a qualquer governo que pretenda combater a corrupção dentro dos seus quadros. Absolutamente indispensável. E a busca deste ponto de equilíbrio, dessa parceria, cada um sabendo os limites do seu papel e da sua responsabilidade, é fundamental nesse tipo de função que é a nossa. Este é um tema que é presente na agenda em eventos internacionalmente, pelo mundo afora. Ainda recentemente, no Banco Mundial, tivemos todo um seminário, o Banco Mundial fez uma publicação exatamente sobre esse problema. Como conseguir maior apoio, respeito e credibilidade junto à sociedade? Ou seja, uma agência anticorrupção, um órgão anticorrupção, tem, no meu entendimento, que buscar as condições para atuar, principalmente por este caminho, a busca do respaldo, da credibilidade da opinião pública. Isto vale mais do que qualquer disposição formal legal que teoricamente lhe assegure a chamada independência. E este é um tema também muito debatido globalmente. Tivemos há 3 meses atrás um debate sobre isso com agências anticorrupção de mais de 30 países em Washington, onde alguns vêm com a tese seguinte: um órgão anticorrupção não pode ser dependente de nenhum dos poderes, nem do executivo, nem do legislativo, nem do judiciário. Bom, nós temos no Brasil o Ministério Público. Se é isso, já tem. Então não precisa mais nada. O Ministério Público é a agência anticorrupção? Não, não é. Ele é a agência de persecução penal, que é uma das facetas das ações contra a corrupção, é a persecução penal. Mas não se pode reduzir a isso, você não vai acabar nunca com a corrupção se você atuar só na face repressiva penal. Então, como é? Que tipo de agência que deve existir? Alguns países estão aí criando comissões anticorrupção. 3 pessoas designadas pelo executivo, 2 pelo legislativo, 3 não sei o quê. Nós conhecemos esses modelos, né? Na prática, independência mesmo não depende disso. Se você não der orçamento a um órgão desse, ele não faz nada. Se você não der pessoal a um órgão desse, ele não faz nada. E quem é que, no fundo, vai decidir se dá pessoal ou se dá orçamento? Quem é? Quem tem a chave do cofre. Então, esses mecanismos podem funcionar na teoria. Na prática, não é disso que depende, na minha opinião, pela minha experiência e pelo que eu tenho visto pelo mundo afora, não é disso que depende a desenvoltura e a possibilidade de atuação real do órgão.
esclarecer para o público as atribuições e o escopo de atuação das diferentes instituições em todos os poderes. É uma outra dificuldade. No início do nosso trabalho, nós ouvimos muito a seguinte cobrança: olha, a controladoria esteve aqui, descobriu isso e aquilo, apontou isso e aquilo, mas o sujeito não foi para a cadeia até hoje. Tá bom. Quer dizer, mostrar ao cidadão comum o que é, até onde vai a competência e a atribuição de cada um. O que é a atribuição da CGU, o que é a atribuição da polícia, o que é a atribuição do Ministério Público e o que é a atribuição do Judiciário. Isso é um trabalho também da maior importância e é grave se você não esclarece, porque você corre o risco de perda de credibilidade. Se você não explica e esclarece. Não é? E nada pior para uma função como essa do que você perder a credibilidade e o respaldo da opinião pública. Como estimular a participação e o controle social? Nós vamos tratar disso em projeto específico que vou mencionar. Como convencer o setor privado e os fornecedores de que jogar limpo é um bom negócio e não uma desvantagem competitiva. Este é um dos grandes desafios que permanecem até hoje. Temos feito um grande esforço nesse sentido. Aliás, no mundo inteiro, os governos têm feito esse esforço de como trazer o setor privado, o setor empresarial, como parceiro nessa luta. A corrupção, em sua maior parte de suas formas, tem dois lados do balcão, o corrompido e o corruptor. É preciso que ambos os lados, o agente público e o empresário, estejam dispostos a lutar pela adoção de medidas de integridade corporativa no lado da empresa, de código de conduta, de transparência. Não pode ser uma luta vencida por um lado só. Mas como convencer o empresário que vive no mundo da competição de que ele não vai ficar em desvantagem diante do seu competidor que se dispõe a pagar a propina, se ele não paga a propina? Esta é uma questão da maior importância e que nos desafia, nós e ao resto do mundo inteiro. E nós estamos começando a abrir alguns caminhos nessa direção, através de uma parceria com o Instituto Ethos de Responsabilidade Empresarial de São Paulo, e com o apoio da OCDE temos avançado, e eu vou mostrar como. Como superar interpretações legais sedimentadas que impedem ou dificultam ações anticorrupção. Alguns dogmas, alguns princípios constitucionais, melhor dito, absolutamente legítimos, que, exacerbados, se transformaram em dogmas e biombos para a proteção de corruptos no Brasil, tais como sigilo bancário, sigilo fiscal e outras dessas garantias que foram concebidas para a garantia do homem de bem, do cidadão comum, mas não para serem biombos para a corrupção, como se tornaram hoje no Brasil, por conta de interpretações distorcidas dos tribunais. Como estimular o Congresso a aprovar relevantes projetos de lei de combate à corrupção. Nós temos alguns tantos lá, como o projeto de lei que criminaliza o enriquecimento ilícito, que o presidente Lula encaminhou em 2005, não andou, não sei porquê, não sei qual o interesse contra isso, sei que andou por lá, sabe? O que regulamenta conflito de interesse, o que aumenta as penas dos crimes de corrupção, transformando alguma de suas formas em crime hediondo, também não andou, enfim, alguns mistérios aí. Bem, começando a ver como a gente trabalha para vencer esses desafios, a primeira diretriz nossa, implantada desde 2003, foi a busca de uma maior articulação interinstitucional, a busca de parcerias e de cooperação com outros órgãos que têm funções de defesa do Estado. Eu aqui já mencionei alguns deles. A lista que vem em seguida mostra Polícia Federal, Ministério Público como alguns dos nossos principais parceiros.
o COAF, no Ministério da Fazenda, que é a Unidade de Inteligência Financeira do governo brasileiro, articulada com o GAFI em âmbito internacional, e que é de fundamental importância, que recebe dos bancos e de outros segmentos, como imobiliárias, casas que negociam objetos de arte, pela lei de lavagem de dinheiro, recebe os comunicados de qualquer operação suspeita ou atípica, e quando essa operação envolve um agente público, hoje o COAF automaticamente remete para nós. Isso não existia antes. Isso tem sido de enorme valia para o nosso trabalho. Ministério da Justiça, AGU, Comissão de Ética Pública da Presidência, Banco Central, Receita, e aí todos esses órgãos são parceiros nossos em maior ou menor medida, e essa articulação é fundamental para o combate à corrupção. Alguns países tentaram construir uma agência anticorrupção reunindo diversas funções que vão desde a prevenção até a repressão. Nós entendemos que isso não funciona, muito menos no Brasil, onde você já tem instituições absolutamente estabelecidas e que fazem parte da nossa tradição institucional, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, e não tem por que você imaginar suprimir ou recortar e redesenhar essas funções. Você tem que fazer e agir de modo coordenado com elas. Agora, indo para cada uma das nossas 3 funções básicas, controle interno, correição e prevenção, eu vou dar uma palavra rápida sobre cada uma delas. No caso do controle interno, o que a CGU faz, basicamente, orientação preventiva aos gestores, controle da execução dos programas, fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios, ou seja, em estado e município nós só entramos no que é recurso federal transferido. E transferido voluntariamente. O transferido por obrigação constitucional, como FPE, FPM, nós não podemos entrar porque é receita própria deles. Investigação e apuração de denúncias, só para que os senhores tenham uma ideia, nesses 7 anos e meio do atual governo, a CGU recebeu cerca de 35 mil denúncias, uma média de 5 mil por ano, 35 mil denúncias, operações especiais com a polícia e avaliação da gestão, que é a obrigação que fazemos para encaminhar anualmente ao Ministério Público. Alguns números sobre essas ações: o programa de fiscalização em municípios dos recursos transferidos, como não era possível fazer, são 5.500 e tantos municípios no Brasil, instituímos, ainda no tempo do ministro Valdir Pires, por própria ideia dele, os sorteios públicos. A cada 2, 3 meses sorteamos 60 municípios, nossas equipes vão lá e fiscalizam naquele estilo que mencionei, desde o processo até ver se a merenda chegou, se o médico do programa de saúde na família está indo às casas, e descobrindo aí muitas coisas graves. Já fiscalizamos nesse programa mais de 16 bilhões de reais. Programa contínuo de fiscalização em grandes municípios e nas capitais, que nós não submetemos a sorteio porque não funciona. Aí nós fazemos um programa permanente. A escolha aí é pelo volume de recursos e não por sorteio. Sorteio de estados, é claro, se eu sorteio um estado como o Rio de Janeiro, não dá para fazer nada no período que os fiscais ficariam lá 1, 2 semanas. Então, no caso de estados, nós sorteamos de cada vez um programa ou uma ação para fiscalizar naquele estado. E investigação de denúncias, já mais de 7 mil denúncias e representações do Ministério Público, que nós tratamos como denúncias mais qualificadas, mais fundamentadas, e lhes damos prioridade. Temos também um programa de capacitação de gestores federais nessas matérias, com esses números aí. Podemos passar mais rapidamente. As parcerias com a Polícia Federal, que são do conhecimento de todos, estão frequentemente divulgadas na imprensa. Alguns exemplos de operações especiais com a polícia, com aqueles nomes geniais que a polícia atribui a essas operações, né? Realmente são
eu considero uma das coisas mais extraordinárias a nomenclatura que eles encontram para cada uma dessas operações. É muito divertido, né? Articulação com o Ministério Público, nosso outro grande parceiro, cooperação e investigações, realização de ações a pedido do Ministério Público, estão aí os números, envio dos relatórios e número de procedimentos que o Ministério Público já instaurou a partir de nossas investigações. Esses números são apenas resultantes do sorteio, sem falar nas outras. Daí nós não temos ainda condição de acompanhar o número de ações judiciais, porque os sistemas informatizados dos tribunais não permitem essa identificação da origem com facilidade. Ações da Advocacia Geral da União, na busca do ressarcimento ao erário, que é uma das outras finalidades, né, desse trabalho, estão aí os seus números. Além das ações de improbidade, somente no Dia Internacional de um ano, a AGU ajuizou cerca de 400 ações de improbidade administrativa. Temos também parceria com órgãos de controle que gradualmente começam a se implantar nos estados. E aqui um dos nossos grandes problemas, né? Às vezes somos cobrados pelos organismos internacionais que trabalham conosco, porque o Brasil é um país federativo. Todo esse esforço feito no nível federal é muito importante, mas e os estados? E os municípios? Como chegar lá? Não é apenas como fiscalizar o dinheiro federal mandado para lá, isso já fazemos, mas é como reproduzir esses esforços lá, sobre todas as receitas próprias deles. Não é fácil, mas alguns estados estão estruturando órgãos de controle e nós temos dado todo o apoio. Algumas parcerias a nível estadual que juntam Polícia, Ministério Público, Receita, CGU, etc., já vem surgindo, sobretudo em estados do Nordeste, algumas já ganhando siglas que se tornaram conhecidas, como o Grupo Foco, na Paraíba, como o Grupo Marco, no Rio Grande do Norte, que é um movimento articulado, CGU, Ministério Público, Polícia, TCU e entidades da sociedade civil também. Aqui é um pouco uma explicação de como funciona essa ligação, a destinação dos nossos trabalhos. Claro que há uma ligação na fase investigativa de operações conjuntas, como mencionei, mas depois que o relatório fica pronto na CGU, para onde que ele vai? O que é feito com isso? Ele vai para o Senado e para a Câmara, sistematicamente, mandamos tudo para a mesa do Senado e da Câmara, e também para as comissões de fiscalização e controle do Senado e da Câmara. Vai para os ministérios gestores do recurso, sejam recursos que ele aplica diretamente, sejam recursos que ele passa por convênio, para as medidas de punição administrativa interna e principalmente de melhoria gerencial, de correção dos seus sistemas de trabalho, que é para evitar a repetição do mesmo problema. E os nossos relatórios sempre contêm recomendações desse tipo. Vão todos os nossos relatórios para o Tribunal de Contas, que é obrigação constitucional, o órgão de controle externo, que aplica aquelas sanções que cabe a ele aplicar. Vai para os órgãos tributários quando tem qualquer indício de problema fiscal. Para a Polícia Federal, quando ela já não participou desde o início. Para o Ministério Público, para as ações penais e civis perante o Judiciário. Para a Advocacia Geral da União, que tem legitimação apenas para a parte civil. E aí, os desdobramentos no Poder Judiciário, que é outro capítulo. Para a Corregedoria nossa, para sanções administrativas. E a nossa Corregedoria, hoje, é, por sua vez, cabeça de um outro sistema que tem uma corregedoria setorial voltada para cada ministério, além de acompanhar o trabalho das corregedorias próprias de alguns órgãos de dimensão maior, que já têm e já tinham a sua corregedoria, e algumas delas fazem um trabalho da melhor qualidade, como é o caso da Corregedoria da Receita Federal,
Corregedoria da AGU, a Corregedoria da Polícia Federal, a Corregedoria do INSS. São alguns bons exemplos de corregedorias seccionais que funcionam e fazem o seu trabalho muito bem feito. Mas na imensa maioria dos órgãos não tem. Então, o nosso corregedor setorial, que cuida, por exemplo, do Ministério da Saúde, ele tem que estar permanentemente atento para que os processos lá sejam efetivamente instaurados e a punição seja feita. E quando isso não funciona, nós podemos avocar o processo e fazê-lo na CGU. É claro que não dá para fazer tudo, então nós seguimos os critérios que estabelecemos em decreto. São os casos mais graves ou que envolvem autoridades de nível mais elevado, onde é menos provável que o processo seja bem feito lá no próprio órgão, pelo constrangimento natural, ou os processos mais complexos, ou os que envolvem servidores de diferentes órgãos. Esses nós avocamos. Falando em corregedoria, nosso trabalho na área de correção é recomendar ou instaurar diretamente os processos administrativos ou as sindicâncias patrimoniais. Sindicância patrimonial é um tipo específico de processo que nós criamos no atual governo, onde se busca, independentemente de ter acontecido algum ilícito administrativo, alguma falta administrativa por aquele servidor, que neste caso se instaura um processo administrativo disciplinar. Sindicância patrimonial é diferente. É se nós temos algum indício de enriquecimento do servidor desproporcional aos seus vencimentos conhecidos. Isto pode nascer de uma denúncia, pode nascer de uma comunicação do COAF a respeito de uma operação bancária atípica ou suspeita, ou de uma compra de imóvel de alto valor em dinheiro em espécie. Pode acontecer a partir da análise das declarações de renda e de bens que somos obrigados a entregar nos órgãos de pessoal e que antigamente não se fazia nada com isso. Hoje se faz. E também pode um processo desse originar da simples observação de sinais exteriores de riqueza. Se na garagem do Ministério, de 6 em 6 meses, o cidadão que ganha R$6.000 aparece com um BMW novo, alguma coisa aí pode justificar uma investigação preliminar. Claro, a investigação primeiro é preliminar, absolutamente reservada, ninguém fica sabendo disso, nem o próprio. Se os indícios se confirmam, ele é reservadamente notificado para explicar. E pode ser que ele explique. Pode ter falecido aí um parente riquíssimo que deixou tudo para ele, claro. Ou ele pode ter ganho na Mega Sena. Afinal de contas, ninguém está livre dessa possibilidade. E se ele ganhou na Mega Sena, acabou. O processo vai para o arquivo no dia seguinte. Agora, se não ganhou na Mega Sena, se não morreu um parente rico, se não isso, não isso, não isso, ele vai ter que explicar melhor. E aí o processo segue. Revisamos os processos instaurados por outros órgãos, investigamos as operações comunicadas pelo COAF, etc. E também trabalhamos, como está aí na parte final, em relação a empresas, para declará-las inidôneas ou para aplicar-lhes suspensão por até 2 anos de participar em licitação e contrato. Os números das penalidades já aplicadas a servidores, somente as expulsivas, sem entrar nessa conta aqui, advertência, suspensão, coisas menores. Só demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo em comissão. Já são 2.600 no atual governo. E isto aqui não é apenas funcionário de nível inferior. Aqui tem procuradores federais, tem auditores da Receita, tem SPOAs, tem superintendentes e diretores de empresas estatais, tem todos os níveis aqui.
Fundamento dessas penas expulsivas: o valimento do cargo, na linguagem da lei 8.112 é valimento do cargo, na verdade é corrupção, é improbidade, não é? Improbidade, especificamente, na lei 8.112, que é um conceito específico, diferente da lei 8.429, que tudo isso é improbidade. Abandono de cargo não entra nessa conta. Recebimento de propina, sim. Então, nós fizemos aí uma soma. Os casos que representam, no fim das contas, improbidade ou corrupção, no sentido comum, corrente, correspondem a praticamente 60% das penalidades. As outras correm por conta de abandono do cargo e outras coisas que não têm a ver nada com o lado ético do ilícito administrativo. Bom, articulação com o COAF já mencionei, podemos passar mais rapidamente. Convênio com a Receita Federal para viabilizar o acesso às declarações por meio eletrônico, que de outro modo é inviável, por isso elas ficavam acumuladas nos armários, para não estar nada, né? Fizemos também uma simplificação da forma de encaminhar o resultado para o Ministério Público e para a AGU, para facilitar o ajuizamento das ações de improbidade administrativa ou de as ações criminais de corrupção, peculato. Nós criamos um modelo simplificado para comunicar isso a esses órgãos que têm legitimação para o processo judicial. Isso facilitou muito o encaminhamento, pode passar. E aqui, as punições às empresas são expostas hoje também no nosso site, na internet, nesse cadastro, que alguns chamam lista suja. Nós chamamos oficialmente de Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. Já temos aí mais de 400 empresas declaradas inidôneas e mais de 1.600 temporariamente suspensas. Essa ideia de divulgar no site decorre do seguinte: é que pela lei 8666, uma empresa declarada inidônea por um órgão, vamos supor, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, ela, pela lei, deveria ficar impedida de licitar ou de contratar com qualquer órgão público no Brasil. Só que isso nunca funcionou assim. Ou seja, a lei não tinha efetividade. Por quê? Porque ninguém sabia que a SAI declarou aquela empresa inidônea. Ninguém se dava ao trabalho de olhar no cadastro da fazenda, tal, não sei o quê, porque não era publicado. E o Estado e o município menos ainda. Então, esse cadastro nacional tem a finalidade de tornar isso visível para todo o país. E nós convidamos, não podemos impor, convidamos os estados, os governos estaduais a participar. E muitos deles já participam. São Paulo, Bahia, Minas, vários estados, os maiores, já participam, já nos mandaram sua base de dados e o nome das empresas que eles declaram inidôneas estão aqui. Então, a empresa hoje que ser declarada inidônea pelo governo da Bahia, o governo federal hoje sabe que ela é inidônea e não contrata, e vice-versa. Antigamente não era assim. Além disso, o cadastro tem também outros efeitos, que é tornar efetivo o dano à imagem, o dano de reputação, que é muito importante, para que as empresas se sensibilizem quanto a esse problema. Inclusive, nessa parceria com o Instituto Etos, eles estão estudando a possibilidade de conclamar as empresas do setor privado a adotarem políticas próprias de não contratarem elas as empresas que estão no cadastro de inidôneas do governo. Então, uma empresa, por exemplo, a Vale, que tem milhares de fornecedores que fornecem a ela e de prestadores de serviço, não contrata empresas que estejam no cadastro de inidôneas do governo. Olha, isso acrescenta uma pressão enorme sobre as empresas, porque elas deixam de poder fornecer ao governo e deixam de poder fornecer às outras empresas, pelo menos as grandes empresas. Isso funciona e muito bem, como medida de dissuasão. Finalmente,
a área de prevenção. É a mais nova, é a que não havia nenhuma experiência anterior, e nessa área nós procuramos fazer ações de incremento da transparência, de estímulo ao controle social, fortalecimento da gestão, de educação para a ética e cidadania, articulação com o setor empresarial, implementação das convenções contra a corrupção, observatório da despesa pública, aprimoramento do nosso quadro normativo e estudos e pesquisas. O portal da transparência, na sua tela inicial, hoje ele oferece todas essas possibilidades para o usuário. O acesso é amplo, livre, não precisa senha, não precisa nada. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode escolher consultar por despesa, por receita, por convênio, diretamente no cadastro, diretamente por servidores, pode selecionar por estado, município, por ano, por ação, da forma que quiser. Na tela seguinte, é uma tela do detalhamento diário, este que foi lançado agora no dia 27 de maio, quando entrou em vigor para a União a Lei Complementar 131, que permite a consulta empenho por empenho, pagamento por pagamento, feito a cada dia. Outra área nova do portal é o portal da Copa 2014. Aqui a CGU vai exibir, na medida em que eles existam, todos os projetos, todas as licitações, todos os pagamentos e o acompanhamento da execução e do estágio de cada uma das obras e empreendimentos voltados para a Copa do Mundo 2014. O decreto do presidente Lula autorizou este portal e o portal dos Jogos Olímpicos, Rio 2016, no mesmo estilo. Já está no ar, é claro, ainda com poucas informações, porque poucas informações existem. A matriz de responsabilidade, o caderno de encargos, alguns projetos que começaram já a ser desenvolvidos já estão lá. Em números, o portal da transparência já exibe hoje mais de 7 trilhões de reais em gastos federais, porque são os orçamentos desde 2004, que foi o primeiro ano de lançamento. O banco de dados tem 982 milhões de transações, a média mensal de visitas é 228 mil. Observem que no primeiro ano, 2005, 285 mil foi o número anual de visitas. Hoje é praticamente o número de visitas por mês, sendo o número anual 2.500.000 até aqui. O que mostra para nós, esse é o principal indicador do atingimento da sua finalidade. Porque no início, o portal era acessado basicamente por ONGs voltadas para as funções de fiscalização, acadêmicos para fins de estudo, pesquisa, jornalistas investigativos. Então, os números eram compatíveis com esse tipo de acesso. Agora, os números de hoje indicam que é a população que está, é o cidadão comum, porque 2.500.000 acessos no ano, 228 mil por mês, é evidente que as ONGs que atuam nisso e os jornalistas não dariam conta, nem os pesquisadores. Isso é um cidadão comum atuando mesmo, né? Vários prêmios o portal já recebeu, tanto no país como no exterior, prêmio das Nações Unidas, e tem sido motivo de sucessivas convocações para nós apresentarmos a experiência brasileira nos continentes todos. A cada ano são várias as apresentações que temos que fazer do portal. Uma outra área, muito colada nessa, estímulo ao controle social. Nós entendemos que o primeiro requisito para o cidadão participar é ele ter as informações. Se você não dá informação, controle social é um mero discurso, não? Então, primeiro demos a informação. Em seguida, estimular o controle. Como? Um programa chamado Olho Vivo do Dinheiro Público. Com ele nós vamos a municípios que são sede de micro-regiões. Naquele município convidamos
os municípios em volta, naquela micro-região, 8, 10 municípios, através de quem? Lideranças municipais, membros de conselhos locais, Conselho da Merenda, Conselho do SUS, Conselho da Assistência, Conselho do Bolsa Família, tem conselho para tudo, só que não funcionava, né? A maioria, sobretudo daqui para o norte e o nordeste. Para o sul, ainda alguns funcionavam. E nesses seminários, os nossos profissionais orientam os membros dos conselhos como eles podem fiscalizar, que instrumentos eles têm para utilizar, o portal da transparência, a que órgãos eles podem fazer denúncias. Distribuímos uma cartilha explicando como é que se acompanha, que se fiscaliza, que se observa sinais de enriquecimento. Por exemplo, o prefeito da cidade, quando assumiu, era um pobre coitado, era um pé de chinelo. 2 anos depois, ele tem 2 picapes, uma casa, 2 fazendas, isso e isso. Alguma coisa lhe chama a atenção na sua cidade, a quem você pode denunciar para que se investigue. Coisas assim bem elementares, são fundamentais. Cursos de educação à distância, porque também os seminários não dão conta do tamanho do país para fazer tudo o que precisa. Sistema push de convênios. Independente de que todo mundo pode acessar o portal, se você quiser, você se cadastra e você passa a receber no seu e-mail pessoal a informação cada vez que for mandado R$1 para a sua cidade. Esse é o sistema push de convênios também. A próxima tela mostra aí um pouco o que é a cartilha, o nosso Sherlock ali com a lupa dele, mais de 2 milhões distribuídos. Esse programa Olho Vivo também já foi premiado. Um outro canal para estímulo ao controle social são os canais de denúncia. Temos denúncia pela internet, por e-mail, pelo portal, pelo protocolo, facilitando ao máximo as denúncias. Se o cidadão não quiser, ele não precisa se identificar. Este é um problema que coloca aí uma controvérsia jurídica. Os tribunais, o Supremo Tribunal, já decidiu que nenhum processo pode se iniciar com denúncia anônima. Tudo bem, mas nós, por isso, nós não nos recusamos a receber denúncia anônima. Recebemos a denúncia anônima, com ela nós não iniciamos um processo. Nós fazemos uma investigação ex officio. Se encontramos alguma coisa consistente, aí sim, podemos e devemos iniciar de ofício uma investigação. E aí abrimos o processo. Capacitação de cidadãos para exercer o controle social, é o curso que já mencionei, pode passar adiante. Programa de fortalecimento da gestão. Do mesmo modo que vamos ao município capacitar conselheiros, presidentes de associações de moradores, professora da rede pública, todas as lideranças comunitárias, também nós treinamos os servidores das prefeituras, que são do nível mais necessitado disso, né? E os vereadores também, tem manuais, etc. para isso. Muito próximo disso é o nosso programa, com vistas aí a um prazo mais longo de resultados, né? É um programa voltado para a infância e a adolescência. É o programa de educação para a ética e a cidadania. Nesse programa nós criamos um site infantil, com jogos, brincadeiras, testes, história em quadrinhos, no site da CGU, chamado Portalzinho da CGU, e com apoio do Instituto Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Ele tem sido um grande parceiro nosso, tem produzido material para nós, cobrando apenas o custo da produção do material, uma série chamada Um por Todos, Todos por Um, pela ética e pela cidadania. Esse material, isso é um conjunto de materiais, cadernos de atividades, etc., que nós temos distribuído na rede escolar com grande sucesso. É claro que, para atingirmos as dimensões da rede escolar no Brasil, precisamos de muito tempo ainda, né? Mas a ideia é chegar até lá. Temos feito também concursos de desenho para as crianças de idade mais tenra ainda, né?
desenhos sobre a temática, premiados anualmente no Dia Internacional contra a Corrupção, que é o 9 de dezembro. Só no primeiro ano foram 120 mil crianças que se candidataram, no segundo ano 300 mil. Nas nossas unidades estaduais são distribuídos os primeiros prêmios e os prêmios maiores finais aqui em Brasília. Desenho para a turma mais nova, redação para a turma um pouco acima, monografia para o nível universitário e também programas de curta-metragem, concurso de curta-metragem. Articulação com o setor empresarial, eu vejo que estou em cima da hora, vou passar rapidamente, já mencionei o Instituto Etos. Por que o Instituto Etos? Entendemos que o diálogo não deveria ser, não seria o melhor, um órgão de governo diretamente com cada empresa. Preferimos buscar uma entidade sem fins lucrativos pertencente ao setor empresarial, voltada para essa temática, que é o Instituto Etos, de responsabilidade empresarial, que já tem uma tradição e uma credibilidade consolidadas no Brasil e que trabalham não só na área de ética, como de sustentabilidade, de proteção ao meio ambiente, e que tem centenas, se não milhares de empresas filiadas. Com eles, nós temos promovido iniciativas de publicação de manuais, estimulando as empresas a adotarem programas de integridade corporativa, distribuindo livretos, explicando as convenções internacionais, sobretudo a convenção da OCDE sobre suborno, e a semana passada realizamos em São Paulo a conferência regional da OCDE. A OCDE escolheu o Brasil, não por acaso, para sediar isso com participantes de toda a América Latina e conferencistas de todo o mundo. Nessa oportunidade, nós lançamos o mais novo projeto de parceria, que é o cadastro positivo. Do mesmo modo que tem o cadastro das empresas punidas, que o povo chama lista suja, agora vai ter a lista limpa. Nós não vamos dar um carimbo de que aquela empresa é limpa. Ninguém pode dar isso. Mas vamos divulgar no cadastro positivo as empresas que se comprometeram voluntariamente a adotar uma série de medidas de integridade corporativa, de conduta ética, de transparência total, inclusive nas suas doações para partidos e campanhas. Esses são alguns dos critérios a serem estabelecidos definitivamente por um comitê onde o poder público será minoritário. A maioria será de pessoas do setor empresarial e das universidades e da sociedade civil. Esse cadastro foi anunciado nessa conferência, foi submetido à consulta pública e será lançado em breves semanas. Aqui são apenas os folhetos sobre as 3 convenções internacionais da ONU, da OEA, da OCDE, sobre corrupção. Por fim, há uma outra área de trabalho nossa, que é o Observatório da Despesa Pública, que é um setor onde nós reunimos profissionais que trabalham com análise de informação em grandes números e com o que há de mais moderno em tecnologia de ponta, para utilizarmos um conjunto de informações que o governo já tem e que não usava. Por exemplo, o sistema Comprasnet existe desde 1998, 99. Tem um mundo de informação sobre compras. Aquilo é um tesouro de informação, quando bem tratado. Nós estamos usando, por exemplo, o Comprasnet para identificar tipologias de fraudes e de atos ilícitos que se repetem, para depois identificar em que setores econômicos isso se repete mais, em que ministérios, em que regiões, para que a nossa auditoria já vá de forma mais focada naquela direção. Então, conluio entre licitantes, consórcio comum, fracionamento para dispensar, mais de um fornecedor exclusivo, coisas assim, né, curiosas, né? Proposta entregue em dia de domingo, proposta entregue antes do edital, coisas maravilhosas, assim, que só em outro plano espiritual se pode explicar. Né? E tudo isso a gente identifica, mapeia, vê o que está se repetindo e, em alguns casos, podemos introduzir no próprio sistema um mecanismo de evitar que aquilo aconteça. Também as análises de ligações de quadros societários, tal, já é da nossa rotina
endereços comuns de empresas que aparentemente estão concorrendo. Aí tem um da máfia das ambulâncias. Esse observatório também já recebeu prêmios. Aprimoramento do marco legal, já mencionei projetos de lei que estão no Congresso, enriquecimento ilícito, conflito de interesse, acesso à informação, responsabilização de pessoas jurídicas por suborno transnacional, que é a última medida que o Brasil está devendo ainda na convenção da OCDE, sindicância patrimonial, regulamentação das PEPs. O que são as PEPs? Pessoas politicamente expostas. Recomendação do GAFI, que essas pessoas sejam acompanhadas e monitoradas de modo mais rigoroso pelas instituições financeiras, Banco Central e COAF, e comunicado a nós, porque são agentes públicos. Então, quem são as pessoas politicamente expostas, esse conceito internacional? No Brasil, nós definimos cerca de 2.500. Presidente da República, ministros, juízes, desembargadores, membros do Ministério Público, ocupantes de altos cargos nos ministérios, secretários executivos, prefeitos, presidentes de câmaras, assembleias, etc, etc, etc. Todos eles estão sendo observados e acompanhados, muitos de nós, pelos bancos, pelo Banco Central e pelo COAF, com uma lupa mais poderosa, que é uma recomendação mundialmente adotada. Finalmente, promoção de estudos e pesquisas sobre o fenômeno da corrupção. Claro, um fenômeno tão complexo, tão multifacetado, para ser combatido é preciso ser melhor conhecido. De modo que nós estimulamos, tendo as nossas possibilidades, esses estudos, além de fazer convênios, concursos, publicamos uma revista e criamos uma biblioteca virtual sobre corrupção. Os convênios estão aí várias instituições nacionais e internacionais, dentre elas o IPEA. Finalmente, obstáculos ainda a serem ultrapassados pelo país nessa área, na nossa opinião. Pontos que ainda não conseguimos tocar, alguns deles fora do nosso alcance. Por exemplo, financiamento de campanha. Está evidentemente na base de muitos e muitos problemas de corrupção. Agora, qual o caminho que o país vai adotar? Financiamento público exclusivo? Vai manter o financiamento privado, apenas incrementando ao máximo a sua transparência? São possibilidades. Não houve até hoje consenso possível no país a respeito disso. Mas nós continuamos entendendo que esta é uma questão a ser enfrentada, seguramente, para o futuro. Práticas residuais de barganha política, nomeações para cargos públicos, ainda persistem, são residuais, sim. Aí temos muitos setores onde isso não existe mais, sim, mas ainda tem. Formulação do orçamento no Congresso. Melhorou muito depois do escândalo dos anões, mas ainda é um problema ou não é? Sabemos que emendas parlamentares ainda constituem um problema? Sim. Qualidade da gestão nos níveis locais de governo, Estado e, sobretudo, municípios, é uma fragilidade, sem dúvida. Morosidade do processo judicial e excessivo garantismo. A visão garantística das garantias constitucionais em excesso, que protege os réus, de modo que um processo penal contra um criminoso colarinho branco no Brasil não chega ao fim nunca. 10, 15, 20 anos. Só pode ir para a cadeia depois de trânsito em julgado, pela interpretação exacerbada do que seria o princípio da presunção da inocência, enquanto em outros países um malandro desse vai para a cadeia em 6 meses, como foi o Madoff nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele não iria nunca, certamente ele morreria antes. Então, enquanto não se resolver isso, nós não teremos o problema totalmente sob controle no Brasil. Dificuldade de convencer o empresário de que jogar limpo é um bom negócio. Esse é um problema não só nosso, mundial. Finalmente, aquelas metas que o ministro Samuel nos pediu, que nós formulamos e encaminhamos para ele para 2022. O que seriam as metas do Brasil nessa área? Assegurar total transparência nas despesas nos 3 níveis e nos 3 poderes. Garantir o pleno exercício do direito de acesso às informações públicas,
conforme está no projeto de lei no Congresso, implantar boas práticas de controle interno em 100% dos órgãos, inclusive controle primário, pelo próprio gestor, reduzindo em pelo menos 50% a ocorrência de irregularidades, implantar integralmente as recomendações das convenções anticorrupção, reduzindo aos melhores padrões mundiais, assegurar a responsabilização séria e eficaz das pessoas físicas e jurídicas envolvidas em corrupção. Esta é a perspectiva de mais longo prazo que nós ousamos formular. Eu peço mil desculpas aos senhores por ter me estendido mais do que gostaria, mas estou aqui à disposição, se os senhores tiverem tempo ainda, eu tenho todo o tempo que for necessário para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado pela paciência. Pela primeira vez, eu tenho dificuldade, sempre consegui colocar minhas perguntas de forma bastante telegráfica. Mas, pela sua disposição, ficou claro para mim que a corrupção é um problema para a democracia, mais do que para qualquer outra coisa. Pode ser ou não problema para o crescimento econômico, isso é discutível, mas é um problema para a democracia. Ela é danosa à democracia. Ao mesmo tempo, na sua primeira meta para 2022, o senhor aponta total transparência das despesas públicas. E eu me pergunto se isso de fato é desejável. Num aspecto bastante prático. Por exemplo, as operações encobertas da Polícia Federal no combate ao narcotráfico. Como lidar com essas despesas que são necessárias nesses casos? Hoje, infelizmente, o Ministério das Relações Exteriores não tem mais verbas secretas. Tivemos em décadas passadas. Outras chancelarias do mundo têm verbas secretas para atuação no exterior. Os serviços secretos de países estrangeiros, né, e nós, o caso americano é exemplar, né, do nível de escândalo, de problemas que isso gera, mas ao mesmo tempo de controle democrático. Então, como equilibrar essa necessidade de controle da administração pública, da gestão, e ao mesmo tempo esses instrumentos que o Estado soberano necessita ter. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Pedro, lhe agradeço a pergunta porque ela me permite de logo um esclarecimento. Realmente é uma falha na tentativa, pressionado pelo Samuel, para sintetizar uma pílula, quase que ele manda fazer a meta em uma palavra. Espera aí, não dá. Nessa pressão, nós deixamos de fazer a ressalva, mas não tenho nenhuma dúvida, nunca tive, e em todos os nossos pronunciamentos temos ressaltado isso, sempre a ressalva daquelas situações indispensáveis, seja ao sigilo da própria investigação, ao êxito das apurações dos casos, aos casos de segurança da sociedade e do Estado, sem nenhuma dúvida. Está como pressuposto para nós. Quando falamos em total transparência, está como pressuposto esta ressalva dessas situações. Não tenho disso nenhuma dúvida. Tenho repetido sempre isso. A forma de conciliar isso com a necessidade de controle é a forma que já existe. Ou seja, dessas despesas, o poder público presta conta, sim, ao órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas, na devida forma, sigilosa. Mas elas não são expostas na internet para o mundo inteiro. Sem dúvida nenhuma que esta ressalva está sempre pressuposta. Tão pressuposta que eu não explicitei. Mas lhe agradeço a oportunidade que me dá para que não reste nenhuma dúvida para mim. Bom dia, meu nome é Armando, da SAI. Senhor Ministro, parabéns pela apresentação. A minha pergunta vai no sentido da questão da morosidade dos processos judiciais. Depois de todo o esforço que a CGU faz para diagnosticar as irregularidades, ativar um processo judicial, e aí depois isso não acompanha ou não vai até o final, qual é o limite da CGU de acompanhar isso para que chegue até o final e se conclua todo o esforço que vocês fizeram de levantamento, de diagnóstico e de acusação de processo, né? Como que isso acontece?
Pois não. O nosso limite, do ponto de vista legal, formal, vai simplesmente até o momento em que entregamos o relatório ao Ministério Público ou à AGU, conforme seja processo criminal, ou de improbidade, ou ressarcimento. A partir daí, nós não temos, do ponto de vista formal, legal, nenhuma ingerência. O único instrumento, a única via que nós, de certo modo, procuramos usar é a via da cobrança social, da opinião pública. Né? É colocar o assunto na imprensa, na mídia, tratar do assunto publicamente, para que cresça essa pressão, para que os processos andem. Agora, na minha visão, o problema se resolveria com duas ordens de providência. A primeira, a reforma radical da legislação processual brasileira, tanto do processo penal como do processo civil. Não sei se essa reforma do CPP que está no Congresso vai resolver alguma coisa ou vai piorar mais, com a história do juiz de garantias, juiz de instrução. Não é, a meu ver, não é por aí. Mas sim seria com a redução radical das possibilidades recursais. O Brasil mantém espécies de recursos que não existem mais em nenhum lugar do mundo. Os embargos infringentes que nós copiamos de Portugal, até Portugal já extinguiu, e nós não. Ainda temos o embargo infringente, quer dizer, é uma loucura. Se procurar em outro país, você não acha nada semelhante. 19 tipos. E as possibilidades de repetição dos embargos declaratórios indefinidamente, porque não se aplicam as multas. Os agravos e os embargos se repetem. Então, enquanto não mexer nisso, não tem solução. Mas também, se mexer nisso, não resolve ainda, enquanto não se modificar a jurisprudência dos tribunais superiores sobre o que são as garantias constitucionais do processo. A deformação que se deu no Brasil, chegando a esse exacerbado garantismo que faz com que se interprete que o réu não pode ser recolhido à cadeia antes do trânsito em julgado. Ora, nós sabemos que os réus de colarinho branco são os que podem pagar os melhores escritórios de advocacia do Brasil. E pagam muito bem. E esses grandes escritórios de advocacia sabem como ninguém usar todas as formas de protelação para fazer o que todos estamos vendo aí. Um processo contra um réu de colarinho branco nunca chega ao fim no Brasil. Então, aí, ou há uma pressão social grande sobre o Congresso e sobre os tribunais superiores nessa linha, ou então não vai ter solução. A gente vai continuar fazendo esse trabalho. Agora, enquanto isso não se resolve, qual a nossa orientação? Duas coisas. Uso ao máximo das medidas de punição administrativa, como demonstrei, seja sobre o agente público, seja sobre a empresa. E segundo, divulgação, para que se sinta pelo menos o peso da sanção social difusa, porque ela também funciona, seja sobre o agente público, seja sobre o agente político, seja sobre o empresário, a empresa. Essa condenação social difusa, ela é útil também. Muita gente já se preocupa com ela, já que a condenação formal judicial não vai chegar nunca. Muito obrigado. Mais algum inscrito? Ministro, bom dia, Renato Balbim, do IPEA. Ministro, eu gostaria que o senhor explorasse um pouco mais a questão federativa e da gestão pública para o controle de contas, etc. Uma pergunta muito banal que sempre se faz é quem controla o controle, né? Eu acredito que esse controle ele se dê a partir do controle social. Queria que o senhor explorasse justamente as dificuldades que a gente tem num país como o nosso, em que temos 5.565 municípios com autonomia, né? E uma gestão pública extremamente frágil. Para que esse controle social ele aconteça, e o senhor exemplificasse um pouco mais essas medidas de levar a informação para a participação social lá na ponta,
num município onde as pessoas efetivamente conseguem exercer esse controle social? Pois não, eu imagino já ter tocado de alguma forma nessas duas questões, né? Na questão federativa e na questão do controle social na ponta. A sua provocação me exigiria um tempo maior para aprofundar e explorar mais isso, como você mesmo disse. Não sei se eu teria tempo para formular em nível de aprofundamento o que seria conveniente para esse debate. Podemos tê-lo numa outra oportunidade. De qualquer modo, eu apontaria duas coisas. Primeiro, a dimensão do Brasil e a necessidade de levar as políticas públicas a um país dessas dimensões, com 5.600 municipalidades, 3 esferas federativas, levou, principalmente desde a Constituição de 88 e de alguns movimentos, como a reforma sanitária, etc., levou a uma concepção, aliás, antes dela, já o Decreto-Lei 200, em 67, né, tudo isso levou a uma opção, a meu ver, em princípio correta. Seria o quê? A execução descentralizada, mas a normatização e os recursos mais centralizados na União, na esfera federal. Então você tem um modelo que foi concebido assim: a União é a maior arrecadadora, ela se incumbe de repassar uma parte disso para estados e municípios, e ela é quem formula os programas, tanto no Sistema Único de Saúde como na educação, etc. Mas a execução é descentralizada, porque seria inconcebível o Brasil continuar pensando em termos de uma execução centralizada nos órgãos federais. No momento em que se colocou essa premissa, que é correta, colocou-se um problema de como controlar isso. Porque se o recurso não é aplicado diretamente pelo órgão federal, ele é transferido para o estado, para o município, mas tem que ter os controles. E como fazê-lo? Me parece a mim que houve uma confiança muito grande em que o controle social aconteceria e que os conselhos locais que foram pensados na época, começando principalmente pela área da saúde, educação e assistência, os conselhos dariam conta. Só que isso não funciona automaticamente. Na grande maioria dos municípios brasileiros, sobretudo nas áreas politicamente mais atrasadas, menos arejadas, os conselhos foram imediatamente cooptados pelos prefeitos, pelas lideranças tradicionais locais, e não funcionam, não fiscalizam nada. Nós encontramos milhares de conselhos que são compostos pela mulher do prefeito, pela secretária de educação, pelo não sei o que, todo mundo cooptado. Então, por aí não vai. Então, o que é preciso fazer? É preciso um trabalho que a gente está começando, estamos talvez apenas arranhando a superfície do problema, porque não temos recursos para mais do que isso. Realizar trabalhos de conscientização, de esclarecimento junto a esses conselhos. Eu entendo que é preciso também mexer alguma coisa na legislação sobre os conselhos para dificultar essa cooptação a nível local. Dar informação o mais possível. Criamos o portal da transparência, sistema push, mandamos equipes nos locais dar curso, estamos fazendo educação à distância para conselheiros, lideranças locais, a professora primária local, o presidente da associação de moradores, o presidente do sindicato, o vereador de oposição para fazer o contraponto com a política dominante do local. São esses esforços. Agora, é preciso muito mais. Fizemos um seminário sobre o controle social aqui em Brasília, onde reunimos as ONGs que também trabalham com essa preocupação. Já tem muitas. Só o modelo da Amarribo, aquela que se tornou famosa, né, Ribeirão Bonito, São Paulo, que conseguiu tirar um prefeito, só no modelo da Amarribo, ele já tem mais de 190 outras a nível local naquele modelo. E nós estamos estimulando em parceria com eles essa multiplicação. E nesse seminário compareceram muitas entidades que cuidam disso pelo Brasil afora, é mais do que a gente pensa. E propuseram, inclusive, a realização da primeira conferência nacional sobre participação do cidadão e controle social. Nós estamos propondo a minuta de decreto, junto com o ministro da Secretaria-Geral, o ministro Dulce,
que é quem cuida dos movimentos sociais, da relação com os movimentos sociais, propondo um decreto do presidente para realizar no próximo ano, independente de quem seja o governo, a primeira conferência nacional, começando nos municípios, subindo para os estados e para a União. Então, esse caminho do controle social é um lado da questão. O outro lado da questão tem a ver com outra providência que eu mencionei, que é tentar disseminar medidas desse tipo e incremento de transparência e de controle interno nos estados e municípios. A Lei Complementar 131 vai ajudar muito. Ela já obrigou, a partir de maio deste ano, os municípios acima de 100 mil habitantes. A partir do ano que vem, os de 50 mil para cima. E daí a mais 2 anos, todos a exporem suas despesas para o controle social. E nós estamos dando assessoria a estados, municípios que nos procuram. Os caminhos que nós temos diante do quadro normativo atual são esses. Não tenho dúvida, num país federativo é mais difícil. Um país com as dimensões do Brasil não podia deixar de ser federativo. Não podia deixar de delegar a execução para os níveis locais. Agora, que isso acarreta um ônus adicional para o sistema de controle, não tenho nenhuma dúvida. Muito obrigado, Nabil. Bom dia, ministro. Meu nome é Nabil, sou aqui da SAI e parabenizar pela palestra, foi realmente muito boa. E dizer que a dificuldade do Pedro é um pouco a minha, mas no sentido de restringir apenas uma pergunta e não fazer mais de uma. Ministro, a gente sabe da dificuldade, a minha pergunta vai no sentido da transparência, da dificuldade de transparência nas empresas públicas brasileiras. Eu gostaria que o senhor discorresse um pouco sobre a questão da transparência nas empresas públicas e até que ponto que a transparência nas empresas públicas brasileiras não trariam também essa relação com os entes privados, outros entes privados, de uma forma mais próxima. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: muitos dos recursos que vão a empresas privadas são via empresas públicas federais ou estaduais ou municipais. Até que ponto que a transparência nas empresas públicas federais não acarretaria numa melhoria da transparência em empresas privadas que têm relacionamento direto com esses entes? É isso, obrigado. Toca num ponto a maior importância e sensibilidade. Digo isso porque é um dos problemas que nós temos enfrentado ao longo desses últimos anos e algumas dificuldades permanecem. Vou começar com um exemplo óbvio. Petrobras, maior empresa brasileira, não é pública tecnicamente, é de economia mista, mas imagino que a sua questão abranja todo esse conjunto de estatais, não só tecnicamente empresas públicas, né? Temos conversado sobre a questão com o presidente da Petrobras, o doutor Gabriele, e o próprio presidente da República a esse respeito. Muito já se avançou em termos de abertura de informação e de transparência dentro da Petrobras. É claro que é uma área em que isso não pode avançar mais, que é a área, digamos assim, comercial, competitiva, em que ela compete com outras. E aí, é claro, não tem como você abrir informação. A questão é saber onde é que passa essa linha divisória, do que deve ser aberto, do que deve ser público e do que não pode, não deve, porque é interesse comercial de competição no mercado. No caso da Petrobras, há que respeitar isso. Por outro lado, como ela é uma empresa que tem ação na Bolsa de Nova York, ela já se submete a uma prestação de informações bastante grande pela legislação, por legislações como essa. Não é? Pegando um outro caso, BNDES, talvez seja por aí o alvo da sua pergunta, o alvo oculto da sua pergunta, não tão oculto assim, não é? Com o BNDES, como com todos os bancos públicos, nós temos um contencioso estabelecido. Um contencioso que nós já levamos até a AGU, para que ela proponha ao presidente uma palavra final e decida essa parada. Mas até agora o jogo está empate 1-1.
O jogo ainda está 1-1, não desempatou ainda. Não sei se o critério de desempate vai ser saldo de gol, vai ser vitória do campo do adversário, ou se vai ser disputa em pênalti. O governo está acabando e o jogo ainda está 1-1. O fato é que nós entendemos que um banco público cuja função é aportar recursos para políticas públicas que interessem, como o nome diz, ao desenvolvimento econômico e social, não pode ter sigilo. Não pode ter sigilo. Temos essa questão também posta com outros, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil ainda podem também sustentar que é preciso ter uma linha divisória entre a parte deles, que é banco comercial, que é múltiplo, onde capta dinheiro do mercado e, portanto, se aplicariam as mesmas regras do sigilo. Tudo bem. Agora, o BNDES não tem nem isso. Nem isso. Ele é uma empresa pública que, no nosso entendimento, tem que prestar contas do que aplica, como aplica, porque a sua aplicação é guiada por um interesse público, de uma política pública de governo. E nós estamos, neste preciso momento, num novo capítulo dessa discussão, no que se refere a investimentos voltados, por exemplo, para a Copa do Mundo e outros. Então, este é um tema da nossa agenda, que ainda não teve um deslinde, uma definição a nível de governo. A nossa posição, entretanto, é absolutamente clara nessa direção. Bom, ministro, bom dia. Meu nome é Enide, eu sou pesquisadora do IPEA. Eu queria, em primeiro lugar, também parabenizá-lo pela excelente apresentação, que nos esclareceu muito sobre as atribuições da CGU e os principais desafios. Minha questão vai também no sentido, na direção dos conselhos, que acho que a pergunta do outro colega do IPEA foi assim, muito bem respondida em relação aos conselhos municipais. O que eu queria levantar em relação aos conselhos nacionais, que eu acho que, por excelência, seria um parceiro fundamental para a CGU. Numa pesquisa que nós realizamos em 2007, a gente identificou mais de 40 conselhos nacionais com participação da sociedade civil, ainda mesmo pensando no Pacto Federativo, onde são os municípios que executam, os conselhos nacionais, eles têm atribuições muito importantes no sentido de subsidiar na formulação de políticas públicas. Muitas atribuições são, inclusive, constitucionais. E deliberam, inclusive, sobre a distribuição de fundos nacionais, por exemplo, o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente. Então, nesse sentido, eu queria saber, eu não vi na sua palestra, se há alguma ação, alguma articulação da CGU com os conselhos nacionais e da importância dos conselhos nacionais contarem com um representante da CGU no seu âmbito, sobretudo para esclarecer e para ajudar nessas atribuições de distribuição de fundos nacionais ou para organizações não governamentais que muitas vezes fogem aos critérios, não vão ao encontro dos critérios de determinada política pública, muitas vezes por desconhecimento. Sem dúvida nenhuma, eu concordo integralmente que seria muito conveniente uma participação de representação nossa nesses conselhos. É uma área em que nós não avançamos, de fato, não é por acaso que ela está ausente na minha fala. Nós temos trabalhado com foco nos conselhos municipais, mas não chegamos ainda a dar a atenção devida a esse elo que a senhora aponta muito bem, que estaria faltando nessa cadeia de articulações com os conselhos nacionais. Algumas iniciativas modestas, né, Capito? Tem havido na área da saúde, tem havido alguma aproximação, na área do CONSEA houve alguma coisa, na área da assistência social, mas ainda muito em grau muito incipiente, muito menor do que o que seria necessário. Eu imagino que a partir dessa conferência nacional sobre participação social, que vai envolver muitos conselhos e que vai afetar os 3 níveis, se o presidente aprovar e autorizar, o decreto já está posto no SIDOF, inclusive, junto com a Secretaria-Geral, nós vamos ter os níveis municipais, com o envolvimento dos conselhos municipais, os estaduais e depois o nacional,
eu acredito que esse será o momento mais oportuno para que se amadureça definitivamente o tema e se encontre a melhor forma de fazer essa articulação. A senhora tem inteira razão, é um elo que ainda está faltando na nossa cadeia. Se não há mais perguntas, eu queria fazer um cumprimento especial ao meu amigo Jorge Raj, meu companheiro da Constituinte, e dizer que percebo a possibilidade de ver realizado um dos sonhos daqueles que militaram na Constituinte, na redemocratização do país. Muitas coisas aconteceram nesses anos, esses 20 e tantos anos, que me dão essa esperança. Primeiro, nós vimos o Brasil que vivia endividado, dívida externa, etc. Hoje nós somos credores internacionais, né? Tínhamos a preocupação de ser dependente da importação de petróleo, hoje temos a perspectiva de ser grandes exportadores. Então o Brasil deu grandes saltos aí. E um que eu percebo que começa a acontecer, graças ao seu trabalho, do nosso querido amigo também, Valdir Pires, é essa possibilidade da democracia brasileira ser verdadeiramente participativa. Ela já o é, em grande medida, pelo trabalho dos conselhos, dos fóruns, das diversas formas de agregação de interesses na formulação das políticas públicas, e penso que em breve também no controle social do gasto, o que tornará os nossos governantes mais comprometidos ou mais dedicados à prestação de contas, à melhoria da accountability brasileira, ainda muito precária. Então eu quero cumprimentar com muito carinho do amigo Jorge Raj por esse trabalho. Mais alguma pergunta? Eu tive que sair para uma reunião com o ministro da Agricultura, mas cheguei em tempo para cumprimentar o ministro Jorge Raj pela exposição que fez e pela sua disposição de responder às perguntas que lhe foram feitas, e cumprimentá-lo pelo trabalho que tem feito à frente da CGU e digamos, faço minhas as palavras do deputado Luiz Alfredo Salomão, nosso secretário executivo. Mas, enfim, então, muito obrigado a todos, muito obrigado, ministro, pela sua participação, pela sua vinda aqui, e de desejar muita sorte na defesa dos nossos recursos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.